Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Emanuel Oliveira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ter Coragem Não. E hoje a gente vai mergulhar nas profundezas sombrias de uma das cidades mais assombradas da literatura. Eu tô falando de It, Bem-vindo a Derry, que é a nova série da HBO e que promete explorar as origens do mal que aterroriza aquele universo do Stephen Hay, ou Stephen King. Então aqui eu vou analisar se esse primeiro episódio, intitulado como piloto, ele conseguiu estabelecer um tom sombrio que a gente vê nos livros, ou se ele acabou tropeçando em suas próprias ambições. Então, bora lá pro vídeo? A série chegou com a missão de nos levar 27 anos antes do primeiro encontro do Clube dos Perdedores com Pennywise, jogando em seu caldeirão sobrenatural temas pesados como culpa, racismo e a paranoia nuclear da Guerra Fria. Seguindo a tradição da franquia, a série começa com a morte chocante de uma criança, mas de uma forma que busca ser ao mesmo tempo familiar e bem original. A gente vai conhecer aqui o jovem Matt Clemens, que é um menino solitário que vai encontrar refúgio dentro do cinema. A escolha do filme que ele assiste, The Musk Man, é uma camada simbólica genial. A trama sobre um forasteiro que manipula os medos de uma cidade pequena é uma metáfora perfeita para a própria entidade que a gente conhece como a Coisa. A chupeta amarela que Matt usa é uma referência clara à capa de chuva de George no primeiro filme, que vai cumprir o mesmo papel. A sua morte vai servir como um catalisador que vai unir um grupo de crianças. No entanto, a série vai subverter as expectativas e fazer de Matt uma figura que é distante, cuja ausência vai despertar mais culpa do que um desejo de resgate e vai traçar um caminho emocionalmente distinto. Ao tentar fugir, o Matt ele vai aceitar a carona de uma família que se revela uma manifestação da Coisa, e a cena vai construir aquele suspense bizarro e claustrofóbico, escalando de um desconforto sutil para um pesadelo que é bem grotesco. É aqui que a série ela faz uma aposta que, na minha opinião, foi bem ousada. A Coisa ela se manifesta como um bebê demonialado, uma forma que, por um lado, vai refletir brilhantemente os medos da época, que é aquela paranoia com um defeito de nascença induzidos pela ameaça radioativa, e por outro lado, a execução dessa criatura vai beirar um pouquinho ao caricato. A imagem de um bebê monstruoso batendo no vidro do carro correu aquele risco de quebrar a tensão e transformar o horror em algo que é cartunesco e às vezes até meio bobo. Após o desaparecimento de Matt, a gente é apresentado a um novo grupo de jovens. A gente vai ter aqui a introspectiva Lily, o obcecado por alienígenas o Phil, e também vai ter o Ted Uris, que é um parente do nosso conhecido Stanley Uris. A dinâmica inicial entre eles não vai ser de amizade, mas é de uma aliança forjada pela culpa. Esse basicamente vai ser o grande tema do episódio, que é a culpa em si. As manifestações da Coisa para eles são bem profundamente pessoais. A Lily vai ouvir a voz do Matt lá nos encanamentos. Ted vai ter uma visão que é aterrorizante de um abajur feito de pele humana, logo após o seu pai ele relembrar os horrores de um campo de concentração. E essa conexão entre o horror sobrenatural e os traumas históricos vai tornar aqueles medos mais palpáveis e também muito perturbadores. O episódio ele estabelece rapidamente que o monstro mais aterrorizante pode ser o próprio período histórico. Ele vai estar ambientado em 1962, isso no auge da Guerra Fria, que vai impregnar cada cena com uma paranoia que é palpável. Um exemplo disso é a chegada do Major Leroy Henlo, que é um militar negro que vai expor o racismo institucional da época e vai introduzir um mistério envolvendo projetos secretos militares. E para aqueles fãs mais atentos, a série vai entregar um presente escondido em uma cena. A gente vai ver aqui ninguém menos que Dick Halloran, que é o cozinheiro telepata de O Iluminado. E essa conexão sutil vai expandir o universo do Stephen Hay de forma brilhante, sugerindo que as forças do bem e do mal já se cruzam lá em Derry há muito tempo. Porém, é no final do episódio que ele vai tomar uma decisão que é bem ousada e, sem dúvida, a mais divisiva. Após eles serem atraídos de volta lá para o cinema, as crianças vão confrontar uma manifestação que é aterrorizante.
E essa sequência que você segue, ela é bem chocante e ela vai estabelecer que em Derry absolutamente ninguém está seguro. É uma declaração das intenções da série, mostrando que ela vai estar disposta a quebrar aquela expectativa de uma forma que é até brutal. Porém, isso aqui me deu aquela sensação de que a produção ela estava mais preocupada em chocar só pelo choque do que construir uma narrativa verdadeira. A cena ela pode soar como aquele artifício de roteiro que é um esforço tão grande para ser subversivo que vai acabar arriscando chegar ao ridículo. E Bem-vindo a Derry estreia com esse piloto que vai acertar em cheio na ambientação, naquela paranoia da Guerra Fria, nas conexões com o universo do Stephen Ray e também a exploração dos traumas como combustível para o horror vai ser o seu ponto mais forte. Contudo, o episódio ele oscila perigosamente entre o horror genuíno e aquele cômico que é involuntário, especialmente em suas escolhas para as criaturas e também em um final que pode ser visto tanto como corajoso quanto como aquele truque barato. E apesar disso, na minha opinião, o saldo é bem positivo e deixa a certeza de que essa daqui vai ser uma jornada bem legal. Mas e você, o que você achou? A série começou com o pé direito? Aquelas manifestações da coisa te convenceram ou te fizeram rir? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, não se esquece de curtir o vídeo e se não segue o canal, seguir para a gente continuar aqui nessas críticas e conversando mais sobre essa série. Então é isso, estou ficando por aqui, tchau, tchau, até a próxima.